vim. O que é que ele estava aqui a fazer e quem é que o atirou para aqui? Só Deus sabe. Só Deus sabe. A mim quer-me cá parecer é que o nosso prédio já teve melhores dias. Os tempos abençoados já desapareceram por completo. Onde é que isto vai parar, meu Deus? Ainda não acabaste de dizer bom dia, já te estão a saltar em cima. Se por acaso ouças pedir o que é devido, engolem-te viva a ti, é o que é devido. Nunca eu pensei em irritar-me a este ponto, mas acreditem que a injustiça cega-nos. Tu levaste a tua roupa ontem, foi-se apanhá-la, que hoje é a minha vez, eu quero encontrar o terraço livre. E a Bacta ficou fula. Mas com que direito é que tu me tiras as minhas molas e as minhas roupas? Que enquanto ela estiver estendida, ninguém tem o direito de mexer. Eu fico aqui à espera. A madame pensa que eu tenho o dia todo. Eu espero este dia com tanta impaciência e a Bacta dorme. Que eu 2 vezes fui lá abaixo para lhe falar. Bacta, por favor, seja gentil. Sobe lá acima para ir buscar as tuas molas, as tuas cordas, as tuas roupas. Deixa-me o terraço livre, se fazes favor. Sim, eu já vou. Da segunda vez, fui lá abaixo. Ela abre a porta e... Mas eu já nem sequer posso tomar um pequeno almoço em paz. Ela só faltou morder-me. A Saber Viver Lisboa TV encontra-se com Sofia Portugal, que interpreta neste momento a personagem Fátima, portanto, na peça com o mesmo nome. A peça portanto, é da autoria de Mohamed Benguetaf e encontra-se, portanto, em cena nos Recreios da Amadora, verdade? Nos Recreios da Amadora Sim. até dia 1 de dezembro. Ok. E esta personagem... Sim. Esta personagem tem muitas facetas. Sim. É de uma extrema humanidade, sim. Quando começámos a estudar este autor, esta peça, a sensação que tínhamos era que ela tinha muitas linguagens diferentes dentro da peça, sim. Quase que pareciam autores diferentes a escrever. Tem zonas de comédia, tem zonas de tragédia, tem zonas de um ensaio político sobre o que é a democracia, tem zonas de composição da personagem psicológica, pura e dura, e tem zonas de confronto entre o que é a memória de uma personagem, o que é que ela significa para esta. Portanto, tem uma zona também de contadora de histórias, muito forte. E a primeira sensação era que era quase um erro estas linguagens dentro da mesma peça, e à medida que fomos entrando percebemos que era exatamente isto que o autor queria, ou seja, a personagem tinha que ser suficientemente maleável para jogar em muitos campos diferentes. E por isso nós encontramos-la, a ação é ela no terraço, o único dia do mês que ela tem direito ao seu terraço, e desde pequenina que ela adora o terraço, porque é o único sítio onde ela se pode expressar livremente. Sim. Portanto, na verdade, nós apanhamos-la em muitas facetas dela. Apanhamos-la com muitas idades. Ela, quando fala com o pai, volta a ser pequenina. Fátima é filha do profeta e, claro, que há uma alegoria quando ela fala com o pai morto, não é? Ela fala da mãe, fala dos irmãos. A mãe também já morreu. Nós, de alguma forma, eu e ela, se encontrarmos alguns dispositivos para poder que esta contadora de histórias tivesse temperaturas diversas, mas colá-las à mesma personagem. Então, de alguma forma, é como se ela viajasse no tempo para trás e para a frente. Foi uma das alavancas que utilizámos na peça. E ela desliza de um género para o outro sem dar por isso. Eu acho que a graça está aí. Espontaneamente. Mas o que agora pode parecer óbvio, no início, na leitura, foi assustador. Porque parecia que era difícil colar. Sim. Mas eu acho que agora, quando se vê, ninguém se apercebe disso, é engraçado. Já medimos já escutámos um bocadinho as reações do público e ninguém fala disso, é extraordinário. Eu até fico espantada, ninguém repara que isto tem linguagens tão diversas. Pronto, se calhar isso nós remendamos ou trabalhamos bem. Espero eu. Pronto, e portanto é de uma humanidade profunda, de tal ordem que nós, quando começámos a trabalhar, sentíamos que era uma personagem muito distante, que eu lembro-me de dizer assim a Elsa, Elsa, eu não conheço. Quem é esta mulher?
quem é esta mulher? Dá-me um exemplo, uma pessoa que tu conheças, quem é esta mulher? E ninguém sabia. Não sei. Sim. E, de repente, à medida que fomos mergulhando no texto, na verdade... Descobriram-na? Sim, ela começou a tornar-se muito próxima. Não, podia ser a minha avó. Não, claro, podia ser a minha tia. Podia ser eu. Portanto, ela veio de muito longe, veio muito devagarinho, veio se aproximando de nós. Sim. E, de repente, sim, eu acho que ela consegue... Eu acho que toda a gente se sente um bocadinho identificado com a Fátima. Mas não foi um processo evidente. Sim. Foi uma travessia longa. Tenho o ar de nunca ter sido bela, nem jovem, nem nunca ter amado, nunca ter sonhado, mas na verdade eu fui bela bem jovem e sonhei que o meu sonho era ser veterinária, era cuidar dos animais, que eles pelo menos não têm uma memória ingrata. Mas a minha mãe morreu, deixando-me a sonhar. E ao deixar-me, que a terra lhe seja leve, ela deixou-me também os irmãos e irmãs pequenitos. E o meu pai não queria. O pai não queria, não. Dizia sempre ao Fátima, continua os teus estudos, continua, filha. Eu cá me desenrascarei com os miúdos, sempre ao meu lado, sempre, a apoiar-me, sempre. Até ao dia do aniversário dos meus 16 anos, que nesse dia ele não voltou para casa cedo. Não, ele não voltou de todo. Eu também tenho vontade de chorar quando penso na Fátima e na Fátima dos bons velhos tempos. Mas as minhas lágrimas secaram-se, esgotaram-se. Que eu não sou a única, muita gente também já não as tem. Há penúria de lágrimas neste país e isto dentro da raiva. Raiva essa está aí, por toda a parte, até no ventre das mulheres grávidas. Eu, em princípio, eu detesto irritar-me. Não faz parte da minha natureza, mas o que é que é? É que a gente assim, é criada por Deus, é só para nos pôr fora de nós, que a sua missão na Terra é irritar-nos. Está escrito que eu tenho de lavar a minha roupa no dia da festa da Independência. Eu lavo e não digo que não. Adoro subir ao terraço, mas fazem tudo para me irritar. Subo ao terraço uma vez por mês. Fazem tudo para me irritar. Eu que adoro subir ao terraço neste dia. Espero com imensa alegria, porque é o único sítio onde eu posso respirar, eu posso andar devagar, posso correr, posso cantar, posso... O principal desafio que a Sofia enfrentou na construção da personagem Fátima. O que é que se lembra que foi de facto essa convergência de linguagens? Foi a convergência de linguagens. Pode-nos descrever um pouco como é que foi esse desafio? Assim, naquilo É como se o facto dela, Sim. por vezes, ser tão emocional, mas depois outras vezes tão cómica, por exemplo, e ela subdivide-se em personagens. É como se... Foi-me difícil perceber logo esse caráter. Mas quando descobri com a Elsa, obviamente, Sim. esta ferramenta do andar para trás e para a frente no tempo, foi-me mais fácil. incorporar, se calhar, esse... Sim, e perceber que ela, de facto, na solidão dela, ela faz as personagens que estão à volta dela falarem umas com as outras. Porque um dos problemas da Fátima é que ela é mulher da limpeza num país islâmico, não é? Argélia, não é? Ninguém... Argélia? Sim, Sim. Ninguém fala com ela durante todo o dia, só falam com ela para lhe pedir coisas ou para mandar. Ela é o elo mais fraco da cadeia, não é? E por isso ela tem uma necessidade tremenda de comunicar. E este é o sítio em que ela comunica. Como supostamente é um terraço vazio, ela preenche com os seus interlocutores necessários. E por isso ela acaba por ser uma representação do todo. Através da unidade temos a representação do todo, não é? Esse foi, ou seja, demorámos algum tempo para chegar a essa conclusão. E depois aliviou-nos. Está bem, então é isso. É porque é ela, mas é todos também. Claro. É toda a humanidade. E diga uma coisa, Sofia, para terminar. Pensa que esta peça, portanto, está estruturada e, em termos de comunicação, poderá fazer com que o público que venha a ver, aqui, nomeadamente em Portugal, não é? Consiga, de facto,
desvendar e desmistificar muitas questões ligadas ao mundo islâmico. Portanto, em termos de literacia, poderá chegar àquelas pessoas que se calhar não tenham tantos instrumentos para descodificar a mensagem, que às vezes pode não ser tão óbvia, não é? O que é que lhe parece? O que me parece interessante, nós na abordagem teatral, Sim. a partir da abordagem é sempre da pessoa, da humanidade da personagem. Sim. E o que acontece é que essa personagem, que supostamente ao início era uma mulher distante que vivia num país islâmico, de repente ela começou-se a aproximar de nós, não é? Através os sentimentos são iguais em todos os seres humanos. E o que foi extraordinário é nós percebermos que nós portugueses temos uma herança árabe profunda e por isso é muito mais o que nos une do que aquilo que nos separa, como diz a música, desta personagem e dos portugueses do que aquilo que nós possamos pensar. A forma como ela descreve as pessoas, a sociedade. Eu vejo os portugueses escarrapachados. Ela quando diz isto neste país cada um tem que ter o seu problemazinho para se poder queixar, para se poder exprimir, mas sobretudo para mostrar com isso o seu patriotismo. Isto neste país quem não tem um problema sente-se deficiente. É verdade. Isto é Portugal. Porque isto é a Argélia, não é? Mas isto é a Argélia. Sim. E portanto a graça está aí. É perceber que quando começamos a trabalhar de dentro para fora, exatamente no seu sentido universal, todos somos feitos da mesma matéria, de sangue, de carne, de vontade, de emoções, independentemente de ser na Argélia, ou aqui, ou em África. Uma mulher que vive nestas condições sente coisas muito parecidas. E isso é interessante. E a falta de liberdade que ela sente, eu sinto hoje em dia. E provavelmente a maior parte das pessoas que vêm ver a peça também vão sentir. Ela queixa-se de condições muito específicas, mas como ela as aborda de uma forma tão sensitiva, todos nós nos identificamos com a falta de tempo, com a falta de liberdade, com a falta de frontalidade, com a falta de humanidade. Exato. É um problema do nosso tempo, é a falta de tempo. Não temos tempo para ser humanos, para sentir, para estar uns com os outros, para conversar. Podemos dizer, isto é só uma mulher argelina. É? Onde? Nós temos tempo para conversar, todos os dias as pessoas têm tempo. Eu não costumo ver isso em todo o lado. Quer dizer, acho que nos faz muita falta. Portanto, a alegoria, claro que o autor escolhe um exemplo máximo da solidão de uma mulher, não é? Mas eu penso que o que lhe interessa a ele e o que nos interessa a nós como criativas é essa alegoria de toda a humanidade. Exato. Daí constar na sinopse que, de facto, esta peça está ligada à fragilidade ou à expressão da fragilidade humana, no fundo. Absolutamente. Exato. Ok, Sofia, muito obrigada. Desejo-lhe as maiores felicidades para si, para a peça, enfim, para todo o seu trabalho, tá bom? Obrigada. Igualmente. É um grande coração, este Amin Lerrades. Ele é estimado por todos, menos por aquele o pançudo do Djamel, o filho do costureiro, que é o único, não se entende com ele. Porque o Amin Lerrades recusou-lhe a mão da sua Fátima. Quer dizer, ela é que o recusou a ele, porque ela queria acabar primeiro os estudos. E disse-lhe, olha, tu és um bom pretendente, és filho do meu bairro, não tens nada a invejar aos outros, mas ele irritou-se e disse-lhe, então é o quê? É o quê? É os estudos. Tu estás à espera de ir trabalhar e sair quando os meus bigodes já podem amarrar um camelo. Oh, deixa eu acabar os estudos, eu daqui até lá tenho tempo de te fazer 5 filhos. Olha para já, tu nem tens nada a falar que eu vou ter com o teu pai, que ele é que é essencial. E o Amin Lerrades recebeu nestes termos. Oh, meu filho, isso não se passa assim. E a adjus a nossa religião afirma que um casamento só é válido com o consentimento de ambas as partes. Que Deus poupa a democracia de mau olhado do discurso que eu ainda não encontrei, mas disseram muito bem dela. Disseram mesmo que ela é uma coisa muito, muito boa, mas é muito difícil. É muito difícil porque em democracia o discurso é substituído por o diálogo. E nessa altura todos os profissionais do discurso vão fazer crescer e engordar a fila dos desempregados. E o seu futuro pouco nos interessa, mas eles ficam ali agarrados aos seus discursos. São estes. Neste país cada um tem o seu problema. Se Marrefudo tem um problema que o faz chorar,
Se ir lá carregar tem um problema que lhe dá-lhe vontade de zancar. As mulheres que vieram visitar têm um problema a circular. Neste país cada um tem o seu problema. E quem não tem, tem mais é que o procurá-lo por toda a parte, nos cantos, recantos, debaixo dos sapatos. Neste país, quem não tem problema tem mais é que o encontrar para com isso mostrar o seu patriotismo. Neste país, quem não tem problemas sente-se inexistente. Sente-se deficiente. Encontramos também Elsa Valentim, que é encenadora da peça Fátima. Boa noite, Elsa. Boa noite. Olha, antes de mais, muito obrigada por nos receber aqui. O prazer é nosso. Eu agradeço. Portanto, Elsa, enquanto encenadora desta peça, queria que me dissesse qual foi o ponto de partida para esta grande aventura que vai subir agora aos palcos. O grande ponto de partida foi o texto, porque o texto é de facto extraordinário. E o texto foi-nos dado, foi uma prenda Sim. do diretor da nossa companhia, que é o José Peixoto, para nós as duas. Sim. Então agora vocês façam como quiserem. E assim foi. Portanto, o texto foi a grande ponto de partida, porque o texto é extraordinário, tem lá tudo. Depois, ser a Sofia, porque a Sofia é uma atriz que eu admiro imenso, já trabalhámos juntas muitas vezes, e eu sabia que a Sofia era a Fátima. Portanto, de resto, foi começar a criar um universo onde fosse possível que esta mulher pudesse existir, encontrar um universo para que este texto pudesse Ganhar vida. ganhar vida. Exato. E qual foi o principal desafio no que concerne, de facto, à encenação desta peça, assim na sua ótica? Eu, para mim, tive dois grandes desafios. Sim. O primeiro era encontrar ações para que esse texto não se tornasse um dos perigos do monólogo, digo eu, é como é que eu vou dizer isto, porque aquilo é uma espécie de... Ela começa a falar e não se calma um segundo. Sim. E era encontrar ações do cotidiano, coisas muito concretas, onde este texto, onde não se desse tanta importância às palavras. Mas sim ao movimento, à ação, não é? Sim, o importante é o texto, obviamente, mas se nós damos muita importância a uma coisa que já é importante, estamos a sublinhar. Claro, claro. Tentar encontrar um cotidiano possível para esta personagem. E foi muito engraçado. Sim. Depois começámos a encontrar as proximidades deste universo, que é a partir de argelino, árabe, Sim. o que é que isso tem connosco. E de repente, o Filipe, que foi nosso assistente, ele é algarvio, eu sou lentejana, e sou também meio algarvio. Sim. Então, de repente, começámos a lembrar-nos de como era na nossa infância, as pessoas que iam lavar a roupa lá fora. E criámos uma série de coisas que para os lisboetas, mas não vão perceber nada do que está a fazer. E nós percebemos que no texto Sim. isso existe. Provavelmente pela herança árabe que nós temos. Provavelmente as coisas que ainda Pois, se fazem Algarve, no Alentejo Alentejo, pois. são coisas que ainda se fazem na Argélia. Sim. De pôr a roupa a corar, por exemplo, de salpicar a colcha, molhar a colcha só para sair o pó e apanhar ar. E todas essas tarefas que fomos descobrindo e que de repente torna-se um mistério. O que é que ela está a fazer ali? Está a fazer uma coisa que é real, que é concreta. E tanto foi, por um lado, criar esse universo. Sim, Se fosse possível este texto ter uma vida do cotidiano, ser normal, não ser simplesmente alguém a chegar ali e ter uma bandeira para dizer as coisas que tem para dizer. E, por outro lado, o próprio texto é construído de uma maneira maravilhosa, mas não é tão fácil de perceber à primeira, porque é poético, é político e é do cotidiano. E conseguir, uma das preocupações foi mesmo conseguir que todas essas componentes se juntassem de maneira a que fosse possível serem ditas por esta personagem. Porque às vezes o texto ganha uma dimensão poética belíssima, é como se fosse pura poesia. Outras vezes é o cotidiano dos vizinhos que fizeram isto, que fizeram aquilo, e não sei quanto, olha, tu vem cá. E outras vezes é político, mas é político assim de uma forma que é... Nua e crua. Sentimos quase um nó no estômago, sentimos que somos trespassados por aquela reflexão, por aquela verdade que nos toca de uma forma muito forte. E tornar isto possível. Sim. De maneira a que eu sinto que não percebemos o tempo passar. Claro. Vamos vendo aquela mulher a fazer aquelas tarefas e a falar aquelas coisas que são importantes e quando damos por isso. Como se fôssemos um pouco voyeurs. Vendo aquela mulher que está sozinha a lavar roupa e a lavar
a sua roupa suja no dia da festa da independência. Elsa, diga uma coisa. Para lá em casa as pessoas receberem aquele feedback de porque é que devem vir assistir à peça. Pronto, já sabemos dessa identificação que as pessoas vão encontrar, não é? Com Fátima, não é? Essa identificação pesa embora, de facto, ser o contexto argelino, mas, de facto, tem essas facetas todas que vão aproximar, não é? E mais, assim, o que é que lhe vem, assim, de repente, assim, intuitivamente, uma palavra, uma frase, o que é Ver a que... Sofia a fazer um texto maravilhoso. Eu acho que isso já é razão suficiente, porque a Sofia é uma atriz muito especial e eu acho que este texto é feito para ela. Portanto, quem não vier assistir perde, assim, um acontecimento importante de 2013. Ok. Elsa Valentim, encenadora da peça Fátima. Muito obrigada por tudo. Desejo-lhe as maiores felicidades e continuação de muito sucesso. Obrigada. No seu trabalho. Obrigada. Tá bom, obrigada. Eu com a roupa, a trouxa da roupa suja à cabeça, o alguidar na mão, as molas na outra, mesmo assim, ela arranjou maneira de me travar no patamar com a sua tagarelice. Olha, o Lamar ontem zancou na mulher. E o cimarro fudo que chegou, bêbado, nem o casco nem atinava com a porta do prédio. E a Zuleika, a filha da Reira, chamou no bacharelado. E o sair daquele, o que tem o lugar da hortaliça, parece que quer arranjar uma segunda esposa. É uma autêntica matraca e felizmente que estava com pressa. Oh filha, tu desculpa que não é falar contigo que me aborrece, mas eu tenho de ir depressa ao leite, que o meu velho lá que redar gosta do seu leite de manhã fresquinho.